Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula falando sobre sistemas, os sistemas administrativos e qual que é a importância da análise desses sistemas, da compreensão do funcionamento sistêmico de uma organização. Bom, então vamos ao conceito. O que é sistema? O que a gente entende como sistema? Sistema nada mais é que um conjunto de partes interligadas, interrelacionadas. Como que isso funciona na nossa prática, no dia a dia das organizações? Significa que tudo que acontece dentro da empresa, um aspecto está diretamente relacionado com o outro. Vou pegar um exemplo fora do ambiente organizacional para vocês entenderem primeiro o conceito de sistema e depois a gente trabalhar a aplicação nas organizações. Vamos imaginar o corpo humano. O corpo humano é o quê? Ele é composto por um conjunto de sistemas. A gente tem o sistema respiratório, sistema nervoso, sistema digestivo, enfim, uma infinidade de sistemas que permitem o pleno funcionamento do nosso organismo. Bom, o que é um sistema dentro da biologia? É um conjunto de órgãos. Então, por exemplo, no sistema digestivo a gente tem os órgãos, a gente tem a língua, a gente tem estômago, tem esôfago, tem intestino, tem todos os órgãos necessários para o pleno funcionamento do sistema digestivo. Se um dos meus órgãos do sistema digestivo parar de funcionar ou funcionar mal, tiver algum problema, vai afetar no funcionamento dos outros órgãos? Sim, vai afetar. Pode afetar no funcionamento dos outros sistemas? Sim, obviamente que sim. Eu posso ter um problema no sistema digestivo que vai afetar, por exemplo, outro sistema do corpo humano. A gente pode, então, pegar esse exemplo da biologia e aplicar perfeitamente na área da administração. Como? A empresa, como um sistema, é exatamente igual ao corpo humano. A empresa é um conjunto de partes, só que em vez de órgãos, nós temos os setores. E os setores administrativos, eles são o setor financeiro, o setor de produção, o setor de recursos humanos, o setor mercadológico e as suas subdivisões. E esses setores, eles têm que funcionar de maneira interligada. Então, se eu tenho aqui o setor financeiro, aqui eu tenho de marketing, de produção e o setor mercadológico, o tempo todo as informações têm que circular nesses sistemas de maneira interligada. Então, um exemplo para vocês. Eu sou dono de uma indústria de chocolate, por exemplo, e minha equipe mercadológica fez uma pesquisa, e nessa pesquisa eles levantaram uma demanda que por um produto específico, um chocolate específico, se a barra de chocolate fosse um pouco maior, as pessoas comprariam mais esse chocolate. Nessa pesquisa foi identificado essa demanda. Tá, ok. Essa informação veio para dentro da organização. É simplesmente aumentar a barra de chocolate e colocar no mercado para vender? Quem dera fosse, mas não é. Eu tenho que passar essa informação por todos os setores para ver se eu tenho condições de colocar esse objetivo, essa nova ideia em prática. Então, por exemplo, vamos lá no setor de produção. Para eu aumentar essa barra de chocolate, os equipamentos que eu tenho são os necessários? Ou eu vou ter que fazer alguma mudança na tecnologia, nos equipamentos? Eu vou ter que comprar alguma coisa além do que eu já tenho no setor produtivo? Se eu tiver que comprar um equipamento, eu tenho espaço físico necessário para ampliar com esse novo equipamento? Bom, isso é um setor produtivo. Suponhamos que eu tenha que comprar um novo equipamento. Eu tenho o pessoal, das pessoas que trabalham comigo, eu tenho pessoas capacitadas para trabalhar com esse novo equipamento? Eu vou ter que contratar, eu vou ter que qualificar? Ou se eu não tiver que comprar esse novo equipamento, só aumentar, né, simplesmente adaptar, eu vou ter que oferecer uma qualificação para os meus funcionários para que eles consigam fazer esse novo produto, mesmo que seja com o equipamento anterior? Então eu fui lá no setor de recursos humanos. Bom, mas o setor de produção está ok, setor de pessoas está ok, mas vem a pergunta, eu tenho capacidade financeira para investir? Se eu preciso comprar um equipamento e ampliar o espaço físico, a minha empresa tem capacidade financeira para isso? Se eu preciso contratar pessoas ou qualificar as pessoas, a minha empresa nesse momento tem capacidade financeira para isso? O que eu quero dizer com esse exemplo? Que não é simplesmente levantar uma demanda de mercado e vamos fazer isso e colocar em prática.
a decisão, que quando ela é tomada, ela tem que envolver toda a empresa. Por isso, o conceito de sistemas dentro das organizações. As empresas terem que funcionar como sistema. A informação, ela perpassa todos os setores da empresa. E eles têm que estar interligados, um tem que estar em constante comunicação com o outro, em constante sintonia com o outro setor. Senão a gente não consegue tomar decisões que sejam decisões realmente produtivas para a empresa, né? Porque nós, gestores, nós não podemos tomar decisões baseado no que a gente acha. A gente tem que tomar decisões baseado na realidade, nas informações que a gente tem, né? Bom, então sistemas é isso, é um conjunto integrado de partes e elas têm que funcionar de maneira interrelacionadas, né? Integradas entre si. Isso é o sistema e isso é a importância do sistema. Existem dois tipos de sistemas, que a gente chama de sistema fechado e o que a gente chama de sistema aberto. O sistema fechado são empresas que trabalham olhando somente para o ambiente interno da organização, olhando somente para dentro. Olhando para o setor financeiro, olhando para o setor de produção, de recursos humanos e mercadológicos. Mas, Ana, não é isso que a empresa tem que fazer? Ela não tem que olhar para isso para tomar decisão? Tem sim, claro que tem. Só que não só para isso. Quando a empresa toma decisão baseada só em elementos internos, só olhando o que está acontecendo dentro da empresa, ela está trabalhando em sistema fechado. E ela está deixando de considerar uma série de variáveis que podem interferir, direto ou indiretamente, sobre uma decisão que vai ser tomada dentro da empresa. E pode interferir de maneira negativa ou positiva, mas na maioria das vezes de maneira negativa. Isso é uma empresa que funciona no sistema fechado, só olha para dentro da empresa, para como a empresa funciona internamente, para os setores, para o que está ali no dia a dia. Então, como que está meu setor financeiro, como está o meu setor mercadológico, como está o meu setor de pessoas, e essas são as informações, certo? O que é uma empresa que trabalha em sistema aberto? É aquela que considera um ambiente interno, né? Ela olha para dentro da empresa, porque não tem como a gente tomar decisão sem considerar esses elementos, sem considerar a saúde da nossa empresa e como ela está funcionando, só que ela olha também para fora da empresa. E fora da empresa a gente tem cliente, a gente tem concorrente, a gente tem fornecedor, a gente tem toda uma economia que interfere, muitas das vezes, dependendo do tipo de empresa, interfere diretamente sobre o produto ou serviço que nós oferecemos para o cliente. Nós temos uma legislação a ser seguida, nós temos que nos preocupar com a questão social, o impacto da nossa empresa na sociedade, a gente tem que se preocupar com o avanço tecnológico, referente ao nosso setor e a nossa capacidade de acompanhar essa evolução tecnológica. Ou seja, a gente tem uma série de informações fora da empresa que são fundamentais para a gente conseguir tomar uma decisão, certo? Então, quando a gente fala em sistemas e fala que a empresa tem que funcionar de maneira interligada, não é só olhando para dentro, igual o exemplo que eu dei para vocês da indústria de chocolate. Além de olhar para dentro da empresa, capacidade financeira, capacidade produtiva de pessoas, a gente tem que olhar para fora. A gente tem que olhar para o cliente, a gente tem que olhar para o fornecedor, a gente tem que olhar para o concorrente, tem que ter conhecimento de todos esses elementos, além de elementos mais macro, que são as leis, a questão social, a questão política, a questão econômica e tecnológica. Então, tudo isso é de fundamental importância dentro da compreensão dos sistemas e da teoria sistêmica. Então, a teoria sistêmica nada mais é do que uma empresa funcionando de maneira integrada, internamente entre os seus setores, mas ela tem que funcionar em sistema aberto, olhando não só para dentro da empresa, mas também para os elementos que estão de fora, que são de extrema importância para a tomada de decisão. Ok? A aula de hoje é isso. Valeu, qualquer dúvida é só me chamar no fórum.